Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, está no ar o Pocando pelo Mundo, programa mensal do Século Diário, aqui com personalidades capixabas que se destacam fora do Espírito Santo, com a apresentação minha, Vitor Taveira, convidados especiais, curta, comente, compartilhe, siga os canais do Século Diário no YouTube, nas redes sociais, se você ainda não conhece, acompanhe, tem sempre novidades novas aí pra gente, novidades novas é ótimo, né? Mas vamos lá. Hoje, como convidado, temos um cara que vem se destacando bastante aí, né, no humor a nível nacional, que é o Daniel Furlan. Na verdade, é um artista multifacetado, né? Ator, comediante, músico, escritor, roteirista, o que mais? Acho que isso tá bom já, né? Tem dor de cabeça suficiente. Bom, Daniel, obrigado pela presença, né? Aproveitando sua vinda aqui por Vitória. Lembrando que em breve vai ter um show, né? Quem está assistindo agora, dia 18 de maio, o lançamento do disco Tropical Nada no pub 426 na Praia do Canto. É isso aí, perfeitamente. E aí, para adquirir o ingresso em Vitória ou saber quais cidades vai passar também, né? O Instagram, @crackdaniel. Costumo no Twitter também, Tem um né? link, Daniel S. isso. Furlan. Sempre ponho as agendas lá, né? Os links de venda de ingresso. Mas vai vender ingresso também na hora, na porta lá. Na porta. E vai passar Mas por onde mais? É bom correr também, né? Para não correr risco de... Garantir logo. Né? Vai Vitória, depois dia 21 de maio, Rio. Depois Blumenau, Florianópolis, Londrina, Curitiba, Maringá. Por enquanto, as primeiras datas são essas. Então, quem é dessas cidades, corre lá. Isso aí. @crackdaniel. Aproveita, entrou no Instagram, no @TV Século também, para acompanhar nossos programas aqui. E assim, como esse programa é um pouco de trajetória e tudo mais, eu queria que você contasse um pouco de onde você veio, como é que o humor se faz presente, né, na sua vida e principalmente qual momento você percebe que tem talento para isso e que quando você ganha dinheiro pela primeira vez, começa a ver que isso é uma carreira, né? Eu comecei a fazer conteúdo de humor, eu tava na UFES ainda, né? A Quase era uma revista, né? A princípio de quadrinhos, então a gente começou lá, essa revista independente. Eu já fazia quadrinhos, já desenhava e era sempre voltado pro humor, né? Participava de uns fanzines, às vezes publicava tirinha na Gazeta. Mas aí, enfim, aí realmente a coisa de produzir humor com a revista Quase virou uma rotina, assim, né? E deu pra perceber que escrevia bem, as pessoas achavam engraçado e tal, esse tipo de coisa. A revista, ela tinha patrocinadores, não? Então ela se pagava, dava uma graninha pra gente muito pequena, assim, mas o primeiro emprego mesmo com humor, acho que foi na MTV, né? Foi na MTV. Antes disso, a gente fazia trabalhos esporádicos, assim, né? Com a Quase, que depois virou TV Quase. Foi com o último programa do mundo? Ou O foi Último Programa do antes? Mundo não existia Foi antes ainda, né? Eu fui pra MTV e não existia o Último Programa do Mundo. Eu fui pra MTV pra fazer o Furo, o último ano do Furo, e por causa do Overdose lá, na série. Foi uma série. E aí, quando eu estava lá, aí foi que eu e o Juliano, a gente criou o Último Programa do Mundo, já lá dentro. E lá eu tinha um salário, enfim, vivia disso de forma mais certa, vamos dizer assim, né? Sabia quanto eu ganhava por mês e tal. Como é que vai? Vocês fizeram, na verdade, né? Que o Juliano, também tem a galera toda, para dar esse pulo de sair daqui do Espírito Santo e começar a galgar esse espaço nacional. MTV na época era, inclusive, uma emissora super importante, super influente, né? A MTV, quando a Quase era quadrinhos ainda, é porque foi um conjunto de vários fatores, assim. A gente participava muito a gente sempre tinha esse impulso de tirar também a revista do estado, de levar para outros, principalmente na região sudeste, né? Que a gente conseguia ir de carro, a gente ia para o Rio, para São Paulo, para BH, para eventos de quadrinhos, levava a revista, tentava ter uma distribuição mínima lá em lojas especializadas e tal. E tinha uma galerinha que era a galerinha dos quadrinhos que conhecia. Então a gente ia pro FIC lá em BH, aí a galera conhecia a Quase e tal.
E como a gente frequentava esse meio dos quadrinhos, o Arnaldo Branco, que é o cartunista do Rio, né? Ele conhecia a Quase. A gente sempre trombava com ele, a gente, né, sempre admirou muito ele, sempre trombava com ele nesses festivais e tal. Quando a revista Quase virou TV Quase, o Arnaldo, ele conhecia, ele tava ligado também, que ele já sabia que era a Eles revista. aconteceram em paralelo um pouco, né? A TV com a revista, Muito não? pouco, assim, foi né? Meio que quando a revista uma tava... transição. parou um pra fazer outro, praticamente. E aí, quando o Arnaldo pela Rio Filme, foi participar de um concurso de pilotos pra MTV, com o piloto dele, e ele foi atrás de atores pra fazer, a gente sabia que ele estava fazendo isso e ele sabia que a gente atuava. Então, porque a gente se conhecia dos quadrinhos. E aí o Gabriel Labanca, né, saudoso, falecido Gabriel Labanca, que criou a revista Quase, né, botou essa pilha, assim, na verdade, a princípio pra mim, assim, pra eu mandar meus vídeos da Quase pra série do Arnaldo, eu mandei, aí fui selecionado pra fazer um papel. E aí, por causa disso, a MTV me viu, mas a MTV já conhecia a TV Quase, assim, do YouTube. E me chamou pra ir lá fazer o furo. É interessante esse lance da Quase porque, assim, é uma geração aí de humoristas do Espírito Santo, né? Que, no caso, você, o Juliano Henrico, que é criador do Irmão de Jorel, né? Que inclusive surge na revista, né? Sim. Tem uns quadrinhos antes de virar o desenho, que é o primeiro desenho latino-americano da Cartoon Network. Raul Scheger, que está no Choque de Cultura, o próprio Gabriel Labanca, que você falou, né? Que... O Queca também, né? Que hoje é professor, Exatamente, cineasta, enfim. Aham. O que rolou assim nessa sinergia? Vocês conheceram ali na UFES? Como é que foi? E como é que foi a importância desse processo, desse período? Assim, pra você? Todo mundo estava ali na UFES nessa época, ou na comunicação, ou nas artes plásticas, e o Gabriel Labanca, ele começou a colocar essa pilha aí de juntar uma galera que fazia quadrinhos para fazer uma revista independente. Ele que teve essa faísca inicial aí, porque até o momento cada um fazia o seu ali, um pouco aqui, um pouco ali, mas ninguém se juntava. Ele que juntou todo mundo. Então ele não só botou a pilha de eu ir lá mandar as paradas pro Arnaldo, mas ele que botou a pilha. A gente deve muito isso a ele, assim, né? E aí eu conheci, ele me conhecia porque a gente tinha um amigo em comum, eu já tinha publicado na Gazeta, ele também, ele sabia que eu era um cara que fazia quadrinhos e vice-versa. Ele conheceu o Keck e o Juliano numa oficina do Vitória Cine Vídeo de animação. Interessante. Então também, aí tem um pouco da importância de ter essas coisas, essas oficinas, são formas das pessoas também se encontrarem, não é só a oficina em si, né? E aí... era totalmente aberto, assim, de meio que quem quisesse participava. E quem quis na época foi a gente. E aí a gente começou a fazer a revista de quadrinhos, que depois virou uma revista de humor. Não só quadrinhos, depois virou um canal de TV, de YouTube. Mas eu gostava muito da revista e eu lembro que eu comprava... Tinha algumas bancas que tinham, né? Eu lembro da banca do japonês, que acho que existe até hoje, na Praia do Canto. Eu ia lá Flávio, perguntar, né? o Flávio, falecido também. E tinha uma coisa assim, tinha um humor bastante ácido em alguns aspectos, né? Até demais. E eu confesso que, então, eu ia falar, eu confesso que eu tinha uma certa vergonha de achar certas coisas engraçadas. Enfim, e algumas ironias que eram justamente assim, aquela coisa usual, o que estava em evidência. Eu lembro que naquela época do Rocongo, né? Do casaca, animal... Tinha camisa Congo ao caralho, eu odeio que capixaba. Era extremamente provocativo e algumas coisas desse humor hoje talvez não fossem bem vistas, né? Não vou nem repetir, porque, como eu falei, né, só eu e Deus sabem que eu ri de algumas coisas ali que eu achava complicado, assim, né? Mas assim, como é que você olha para isso, né? Com essas mudanças de vocês e com essas mudanças... de como a sociedade também enxerga isso, né? Não é o tipo de humor que a gente faz mais, né? Não é nem o humor que a gente acha engraçado ou acredita, mas na época a gente novo e querendo chocar, né? Era aquela vertente que a gente usava. E também a coisa da cultura capixaba na época era uma coisa muito sagrada, né? E sacanear isso era muito divertido.
o Rock On. Foi a primeira vez que o Espírito Santo teve orgulho de alguma coisa e vocês foram os caras que falaram. Mas isso faz parte também de uma cultura consolidada, como estava na época, disso ser questionado e Exato. sacaneado, né? E o humor local ri disso, né? E tinha muitas pessoas que não entendiam dessa forma, ficavam ofendidas, achavam que aquilo era trabalhar contra a cultura local e que a cultura local deveria ser só reverenciada e enaltecida. Mas não é sempre que o humor opera, né, dessa forma. Né? Inclusive, assim, era uma revista que ela teve esse alcance nacional, circulou, mas ela era mais engraçada ainda para quem era do Espírito Santo, mais para quem é de Vitória, mais para quem estudava na UFES e mais para quem fazia comunicação da UFES, né? Porque tinha umas zoeiras muito internas e o próprio enfim, o irmão de Jorel também ali tem coisas muito pessoais, muito específicas que só quem é daqui ou conviveu em certos espaços vão entender algumas camadas ali, às vezes. Mas nem Isso todo mundo precisa entender tudo, né? Exato. Tudo bem. E, assim, hoje vocês são vistos, assim, como humoristas progressistas, né? Eu digo como um todo, na TV Quase, comparando com certos né, programas, grupos de humoristas que tem por aí. Então, eu queria perguntar um pouco como é que você se enxerga, assim, politicamente. Vou fazer aquela pergunta do limites do humor, mas se você quiser também falar sobre politicamente, isso. acho que eu poderia, com certeza, me enquadrar como progressista, mas não me considero um humorista progressista, né? Ou teve uma época que ficaram tentando colar na gente, como é que é? O humor do bem. Eu nem sei o que é o humor do bem. Jamais teria interesse em fazer o humor do bem. Então, as pessoas confundem muito, né? Colocam muito uma coisa num lugar maniqueísta, que esse é o humor do bem, o outro é o humor do mal. Mas não tem mais, o que não tem mais é a necessidade de chocar, né? E eu acho que tem certas coisas também que perderam a graça com a mudança dos tempos, assim. E é assim mesmo, né? Então, mas tem realmente certos humoristas que insistem em fazer um humor de uma certa forma como era feito nos anos 80 e 90, que não é que eu seja contra, que eu acho que não deva ser feito. Eu acho que quem quiser fazer tem que fazer. Mas eu simplesmente não acho mais graça, então eu não faço. Mas é por aí, mas acho que tem que poder fazer. Claro. E assim, você também tem feito, né, muito cinema, filmes, séries e tal. E tem uma... Bom, eu nem assisti, na verdade, que é o Pico da Neblina, que já é uma coisa que não é exatamente humor, né? Quer dizer, já é uma coisa mais de drama. Como é que você vê também essa coisa de atuar para além também dessa... Porque, assim, a pessoa olha Daniel Furlan, ela pensa que vem uma coisa engraçada, necessariamente, né? Você pensa em sair, em fazer outras coisas também? Penso, acho tentador, assim, ter essa... Quando você chega perto dessa possibilidade, você vê, pô, dá pra fazer uma outra coisa que... Legal, porque, obviamente, eu não consumo só humor na vida, né? Eu vejo tudo quanto é tipo de filme. E, às vezes, dá vontade de fazer, pô, eu gostaria de fazer um filme assim, uma série assim. E tendo a oportunidade, achando que se você acha que não só tem a oportunidade, mas, pô, eu seria capaz de fazer... Eu tenho inspiração pra escrever coisas desse tipo, pra atuar em coisas desse tipo. Por que não? E isso que você falou, o Pico da Neblina já não é uma série de humor, né? É uma série dramática. Óbvio que ela tem humor, meu personagem tem humor e tal, mas não é uma série de humor. Fiz outras coisas também. Eu fiz O Ciclo, que é um filme do Ian SBF, que é ficção científica. Fiz a série do Popó lá, Irmãos Freitas também, que é drama, enfim. Maneiro. Não que precisa abandonar o humor pra fazer essas coisas, mas fazer é legal também. E assim, sua carreira na música, queria que você contasse um pouco, porque você está lançando esse novo álbum, tá até aqui, ó. Tá até aí. A galera, Tropical Nada, são 10 músicas, né? Também tem uma veia de humor bem forte, né? Não é um disco de humor, não é um disco de músicas engraçadas, mas tem humor também, dá pra ver, eu acho que foi a mesma pessoa que fez esse disco, que fez esse livro, que fez... as outras coisas, faz sabe? parte da sua construção. Mas não é de humor, não. E o que você traz em termos de sonoridade, de por que você resolveu também nesse... rock. Aí nesse desafio de voltar, porque eu queria também, talvez até pra gente voltar um pouquinho, falar, por exemplo, do Ócio, né? Que foi uma banda que teve o seu lugar aí, né? Na cena capixaba, numa época de muita produção. atividade, muita produção.
E que tentou até se aventurar para outras latitudes, né? Vocês foram morar em Londres, né? Ficamos lá 4 anos e meio. 5 anos, pô. Foi muito Um tempo. tempo lá. O Osso era uma banda mais roqueira, eu acho, né? Mais guitarruda, né? Mais garagem do que esse disco aí, apesar de ser um disco de rock também. Mas é um disco que tem mais piano elétrico, tem algum sopro, tem cordas, tem outras coisas, apesar de ter também guitarra Então o nome é tropical, algo outro. O Ócio teve um lugar interessante, assim, naquela época, tanto aqui, né, na cena aqui de Vitória, quanto quando a gente ficou em Londres lá, a gente tocou bastante lá, tocamos em lugares bem legais, com bastante regularidade, então gravamos um disco lá, acho que um clipe lá. Enfim, foi maneiro, mas não foi nem aqui nem lá, foi o suficiente para isso ser uma atividade única na vida de ninguém, né? Exato. Então tinha um prazo de validade Foi que bom chegou. enquanto durou. Mas é isso. E aí esse disco saiu esse ano, em janeiro, e agora começam teve um show de lançamento em janeiro, né? Lá em São Paulo, no Estúdio SP. E agora começam os shows mesmo em outras cidades. Uhum. E assim, você saiu de Vitória acho que quase como um cara anônimo, né? Ou digamos assim, conhecido talvez ali no meio underground, que quase também tinha uma atuação. Eu lembro de festas no centenário, né? Tinha muita. Tinha uma certa coisa de estar presente ali e tal. E hoje, assim, duvido que você circule por alguns lugares de Vitória que você não vai ser reconhecido, parado, ou pelo menos alguém olhar meio assim de lado, né? Capixaba é mais tímido, ou pedir um autógrafo. Como é que é pra você, assim, voltar e, tipo, de repente você não é mais esse anônimo? Não, mas não é porque a coisa foi tão aos poucos, assim, que como você falou, na época da revista tinha uma galerinha em conhecer a revista, tinha uma galerinha em conhecer o Ócio. Então, volta e meia, alguém parava, dependendo do lugar, óbvio, parava e falava, porra, tá uma revista, o Ócio, não sei o quê. Só que era muito menos gente, hoje em dia é mais gente. Mas é meio que parecido, só que é mais frequente. Uma pessoa chega e fala, posso tirar uma foto, porque eu gosto de, sei lá, choque de cultura, ou pico da neblina, sei lá. De vez em quando, mas não sou conhecido a ponto de chegar num lugar e ter que ir embora. Na verdade, na época que o choque estava estourado, isso aconteceu algumas vezes, poucas, mas aconteceu. Mas hoje, depois que deu uma normalizada, não, às vezes quando alguém chega, pede uma foto e tal, acabou. O choque foi o que deu mais visibilidade pra vocês. Foi o que mais Até foi o que saiu da bolha, assim, né? Da bolha, que né? Estouro. pessoas que não acompanhavam a Quase acompanham, né? Mais o que choque. MTV, inclusive. Muito Curioso, mais, muito né? mais, Pelo YouTube, pelo canal próprio, né? De vocês, enfim. São outros caminhos que se abrem. E... Deixa eu perguntar mais aqui. Eu queria perguntar o seguinte, como é que você tem visto também, se você dialoga com outras pessoas que fazem humor no Espírito Santo, ou que fazem arte, enfim, com quem que você Muito gosta, pouco. admira? Muito pouco. Eu tenho Fepas, né? Encontrei com ele recentemente lá na Laja. Tá tocando Muqueca de Rato agora, Exatamente, né? próprio Mozini, né? Tô sempre, porque esse disco aí foi lançado pela Laja, né? O Foi físico, lançado né? pela Ele é Laje? lançado pela Tá. DEC. Pela DEC, tá. Tá aqui a logo das duas. Digitalmente, né? Os físico, tipo camisa, CD, tudo que é físico, vinil, é tudo pela Laje. Inclusive, quem quiser comprar o CD, quem quiser comprar camisa, etc., é no site da Laje Records. Então, o contato que eu tenho é meio esse, assim. Murilo, né? Que é meu amigo de infância, que tem o Leira, né? Que é o projeto dele. Sim. Tem o bar dele também, que ele toca, enfim, lança o clipe também. Então ficou muito. Não vivo mais. Tem Macaco também, volta e meia encontro. Marcel. Macaco. Gustavo Macaco. Marcel, que tá tocando, que produziu esse disco, que toca os shows com a gente. Tem o Xande também, que toca com a gente os shows, que foi engenheiro de áudio do disco, que tem vários projetos. Então tem bastante gente daqui nessa produção. Mas meio que a galera mais próxima, assim, por uma questão de convivência, né? Não porque eu frequente a cena local, como eu frequentava antes. Eu tô muito pouco por dentro, assim, do que tá rolando. Que eu percebo que rola muito menos, né?
Tem menos gente tocando, menos gente gravando. Essa é uma impressão. O Juliano, quando eu entrevistei ele, falou isso também. Eu não sei se é uma impressão, eu também tenho essa impressão. Não sei se é porque a gente envelheceu, talvez, e tal, mas... Eu senti que tinha muito mais show, tinha muito mais esse disco lance sendo feito. dos lugares também, dos lugares onde as pessoas tocam, né? Do underground, Tinha muito mais banda capixaba autoral. e tal. A Laje tá até agora com um espaço lá, né? Em Vila Velha, que você fez Sim. teve por lá, né? Então, tem isso também. E a gente tá aqui também com o livro, né? Você Não Merece Ser Feliz, Como Conseguir Mesmo Assim, do craque Daniel, que é um personagem, na verdade, né? Eu escrevi com Pedro Leite esse livro aí, mas ele é assinado por esse personagem. Pelo personagem, que é quase que um anti-coach. Um Exatamente. coach desmotivacional. Algo Na assim. verdade, ele é um coach, ele não é anti-coach, não. Eu considero ele um coach. Mas ele tem essa filosofia aí. Mas ele não é tipo, tudo que o coach fala, ele fala o contrário. Não é isso, não. E tá na segunda edição aí. A primeira edição acabou, saiu pela Intrínseca, né? A primeira edição acabou, ainda bem. E agora tem que avisar as pessoas que tá de volta nas lojas. Tem uma segunda edição já disponível. Nas lojas, na internet também? Essas lojas, nas livrarias, né? Online. Pra quem vai pessoalmente a uma livraria. Ou então compra nesses negócios tipo Submarino, Amazon, etc. E o que você tem aí de projetos agora que você trabalha? Porque você também trabalha Irmão de Jorel, você trabalha com... Faço, Hoje sua rotina é intensa aí, né? O que tá rolando agora é o Choque de Cultura, tá no ar, né? No Canal Brasil, temporada nova, na TV Quase, no Canal Brasil. Os shows aí, né, da banda. Tem o clipe novo, que chama Ontem Eu Tive um Pesadelo com Você, que tá no YouTube. Tá no YouTube de onde? No meu, Daniel seu, Furlan, youtube.com.br Daniel Furlan. Que mais? Filme do... o Choque de Cultura ganhou o fundo setorial do audiovisual para fazer uma série da vida dos pilotos. A gente está começando a escrever, vai demorar ainda. Vocês estão saindo, que é interessante que eu vi o piloto que saiu agora, né? Que vocês já saem do formato do programa o primeiro episódio para uma certa dramaturgia ali, né? A ideia é expandir isso mais, né? Até o limite, assim, fazer uma sériezinha deles de 4 episódios. O filme do Falha de Cobertura tá escrito. Foda que eu falo isso em entrevista tem 10 anos já, né? Porque eu tenho muito tempo pra captando pra fazer esse filme, mas tá quase lá. Um filme do Falha de Cobertura, que é um outro programa também da TV Quase, né? Isso. Então, e você faz várias coisas em paralelo, assim. Vai, meio isso. E como é que é a sua relação, assim, com Vitória? Como é que tá? Você tem vindo muito? Eu tenho vindo cada vez mais, estou procurando vir cada vez mais. Depois da pandemia, como agora não é preciso estar sempre nos lugares, é possível ficar... A princípio, minha ideia era ficar metade do tempo aqui e metade em São Paulo, mas ainda não dá. Eu fico meio 1/3 aqui, 1/4 aqui, 3/3 lá. Assim, uma semana aqui, 3 lá. 1/4 e 3/4. 1/4, 3/4. Meio que isso, mas estou procurando ficar cada vez mais aqui. Não tem por que mais ficar em São Paulo o tempo inteiro. Você se sente melhor aqui? Eu gosto de lá também, mas não precisa ficar lá o tempo inteiro mais, né? Não tem porquê. O que você sente falta estando lá? Falta daqui? Não, daqui de uma forma geral, assim, não tem nada. Eu não sou uma pessoa que, tipo, eu quero ficar perto da praia. Mas como sou daqui, a familiaridade com a cidade faz falta, acho. Essa coisa de ser tudo perto tudo incrível perto, também, né? São Paulo é um universo muito doido. E você tem alguma referência, assim, do humor daqui, do Espírito Santo? Do humor daqui? Não tenho. Não sei. Qual que é o humor daqui? Nem sei. Não tem nada que eu lembre que tava rolando, né? Tava rolando de quadrinhos, eu lembro, mas de humor... Não sei não. Tinha quando tinha onda de stand-up, né? Tinha uma mini onda aqui de stand-up, mas eu nunca acompanhei. Não vi. Agora tem até um clube, né? No centro de Vitória, que é o Vix Comedy Club. É só de stand-up. Deve existir muito, né, em São Paulo. Né? Não, São Paulo tem o Clube Barbichas lá, e tem vários clubes, né, no Rio, São Paulo. Né? É bem... A impressão que eu tenho, eu nunca fui, né? Mas a impressão que eu tenho é que tá sempre gente, né? Tem a galera do improviso também, né? Os próprios barbichas, enfim. Mas eu não frequento muito esse ambiente. E o que você gostaria de ter feito que você ainda não fez, assim, artisticamente, de trabalho?
um filme ou uma série, né, idealizada pela gente ou por mim, assim, dar esse salto, né, de uma narrativa um pouco mais complexa do que é o Choque, é o Irmão de Jorel, é o Falha, né? Seria o próximo passo, assim, mas ele é bem difícil, né? Parece que é um próximo passo, mas na verdade é um passo do tamanho de 30 passos, né? Então é difícil. Mas está meio que no processo, assim, vamos ver. Depende da aceitação do mercado também, né? Mas está no processo da escrita, da elaboração ou do... Não, processo de uma forma geral, assim, de fazer projetos, de demanda os projetos serem lidos, um aprovado aqui, outro ali. Por exemplo, o filme do Falha, né, como eu falei, foi aprovado, está captado, não 100%, mas boa parte. Agora tem a série do Choque, mas não necessariamente coisas do Falha e do Choque, coisas novas, assim, né? Universos novos e de outras narrativas também. Acho que seria um próximo passo, assim, para fazer. Você acha que no seu trabalho tem marcas, algumas do Espírito Santo? A gente sempre menciona, né? Coisas do Espírito Santo no Choque. No Irmão de Jorel, você falou também, né? Tem sempre um Guriri, tem sempre Avenida Fernando Ferrari, sempre é mencionado, assim. E é bom que ninguém sabe o que são essas coisas, né? E parece uma coisa muito exótica. Rio Branco, time de futebol, Campeonato Capixaba. No Fala de Coberturas a gente fala do Campeonato Capixaba. Que é você e o Raul que são capixabas, né? E na produção... Dos atores do Choque, sim, né? O Leandro e o Caíto são do Rio. Mas o Caíto, a mãe dele é capixaba, né? Ela é irmã do Chico Lessa. Bacana. O Caíto é sobrinho compositor. O Caíto é sobrinho do Chico Lessa, tem essa curiosidade, poucos sabem. Maneiro. E assim... Peraí. Agarrou aqui. Bom, acho que era isso. Você quer deixar alguma mensagem aí, algum convite? Mensagem é para todo mundo ir no show dia 18 de maio no Pub 426, na Praia do Canto. Assistir o clipe novo. Ontem eu tive um pesadelo com você no YouTube. Curtir, comentar e compartilhar. Exatamente. Comprar a segunda edição do livro do Craque Daniel, disponível aí em qualquer lugar. E ver o Choque de Cultura, temporada nova, na TV Quase e no Canal Brasil. É toda segunda às 10 da noite no Canal Brasil, todo domingo, 11 da manhã na TV Quase, no YouTube. Lembra que eu ia perguntar. Se você tem também ainda faz quadrinho, ainda pretende fazer? Ou Deus me livre, não. Superou? Por quê? Já superei. Não, eu sempre fui um desenhista preguiçoso, assim. Eu desenhava a duras penas só para materializar de alguma forma as ideias que eu tinha. Então, depois que eu passei a escrever ou a atuar, foi um alívio, assim, não precisar desenhar mais. Porque ali o que tinha para fazer era a revista e você... Era mais contar a história mesmo. Isso aí, minha cara já tá desenhada já, não preciso, é só eu entrar na frente de uma câmera. Tá bom. Beleza, Daniel Furlan, obrigado aí pela conversa, pela disponibilidade de colar com a gente aqui. Então, lembrar pra galera também, anotar aí na agenda, tem o show em Vitória, show em outros lugares do Brasil, se alguém estiver acompanhando de outros lugares também, acompanhar as redes aí. E Século Diário tá no YouTube, tá também nas plataformas de áudio e também no séculodiario.com.br, que o jornal tem todo dia aí novidades e notícias sobre o Espírito Santo, na perspectiva crítica que a gente sempre traz. Então é isso, até logo, voltamos em breve aí com novas novidades. Valeu! Focando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença.